Max News. O Max News recebe hoje Angelita Oliveira, treinadora comportamental. Seja bem-vinda, Angelita. Olá, Regi. Olá, pessoal que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês e vamos ter um bate-papo muito gostoso, tenho certeza. Quem é Angelita Oliveira? Eu sei que é mãe, que é treinadora comportamental. O que mais você gostaria de acrescentar, Angelita, para que as pessoas possam te conhecer melhor? Bom, como você mesma disse, eu sou a mãe da Nicole, aquela figura que quem me conhece nas redes sociais sabe bem do que eu estou falando. Sim. Fora essa parte de treinamento comportamental, eu também trabalho com educação profissional há mais de 10 anos. Tanto a área comportamental quanto a educação profissional, elas caminham praticamente juntas. Tenho formação de matemática, mas essa é só para mim. É uma graduação que eu fiz para realização profissional. Eu sou uma entusiasta, sou curiosa, eu gosto de conhecer tudo um pouco. Então, edição de vídeo, parte de informática, programação, desenvolvimento humano, tudo que sai de coisas diferentes, eu sempre vou lá dar uma olhadinha para saber como funciona. Angelita, é isso. Muita coisa, que bacana, uma pessoa que se interessa, que busca saber. E você oferece um curso voltado para a comunicação, enriquecido com a PNL, com a Programação Neurolinguística. Você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória e o que levou você a ir pelo caminho da oratória? Bom, na verdade, a oratória ela caiu de paraquedas na minha vida. Porque quando eu comecei a educação profissional, então no início o pessoal me ligava e falava assim: Angelita, você dá aula de gestão de salão de beleza? Dou, com certeza. E passava a madrugada inteira estudando. E a oratória foi a mesma coisa. Angelita, você dá aula de oratório? Com certeza dou. E aí eu fui estudando e gostei muito. E aí eu fui me aprimorando na questão da comunicação. O que acontece com a programação neurolinguística? Em algum momento da minha vida, eu quis fazer uma leve transição de carreira e fui procurar quais eram as principais profissões do futuro na época. E apareceu o coaching. E daí foi quando eu fiz a minha primeira formação em coaching. E aí dentro do coaching tinha um módulo de programação neurolinguística, que era mais ou menos assim: olha, existe a programação neurolinguística, se vocês quiserem se aprofundar, vai fazer um outro curso, mais ou menos assim. E foi aonde eu fiz o practitioner em PNL. E com o passar do tempo que eu fui tendo os cursos de oratória, o que eu percebi? Que o pessoal que vai atrás do curso de oratória não é para aprender as técnicas da oratória. Eles querem o quê? Perder o medo de falar em público, perder a timidez. E isso o oratória tradicional não traz. Porque o oratória tradicional é o quê? Eu sou comunicativa, eu não tenho medo de falar em público, mas eu quero melhorar as técnicas. Aí sim o oratória tradicional vai te ajudar. Agora, essa parte da mentalidade da timidez, isso ele não vai abordar tão a fundo. Quando eu fiz o PNL, o que eu percebi? Falei, eu acho que dá para juntar os dois. Foi quando eu criei o método Fale Bem com PNL. Porque dentro desse curso, além de trabalhar as técnicas de oratória, eu trabalho principalmente a mentalidade. Porque se você não tiver a mentalidade de autoconfiança, de autoconhecimento, de superação, resiliência em algumas situações, você vai acabar travando e tendo bloqueios. E foi aí que eu comecei esse curso e, graças a Deus, um sucesso. Já estamos indo para a 5ª turma, todas as vagas sempre encerram ali nas primeiras semanas e, graças a Deus, o pessoal está gostando bastante. Qual é a importância da comunicação eficaz no dia a dia, tanto na questão pessoal ou profissional? Regi, a comunicação ela é essencial. Nós, seres humanos, até os animais também, a gente não consegue sobreviver sem a comunicação. Então, dentro do âmbito pessoal, vamos dividir para ficar mais fácil? No âmbito pessoal, vai ajudar onde? Nos relacionamentos, tanto amorosos, familiares, amigos, porque você vai conseguir mostrar quais são as suas necessidades e os sentimentos que você está tendo em relação a algumas situações do cotidiano.
Pensando na parte profissional, às vezes você é um profissional incrível, especialista no assunto, porém você não consegue estruturar suas ideias, você não consegue passar as suas ideias para frente, ou de repente você não é promovido a alguns cargos porque você não tem a comunicação. Então, como que você vai fazer uma reunião com a equipe se você não consegue se comunicar? Como que você vai fazer um alinhamento com alguém da sua equipe se você não consegue ter uma comunicação clara? Então, ela é a base de tudo. Até porque, pensando na comunicação não verbal, mesmo calado, a gente já está falando bastante. Então, não tem como a gente falar em sociedade e não falar de comunicação. Ela é essencial. E na sua opinião, qual é o maior desafio que as pessoas enfrentam nessa tentativa de melhorar as habilidades na comunicação? Bom, a primeira delas entra a parte do perfeccionismo. Então, muitas pessoas, elas não começam a gravar vídeos, elas não vão fazer palestras, elas não fazem uma reunião, enfim, elas não fazem algo que envolva a comunicação porque ela quer ser perfeita. Porque eu não tenho a iluminação correta, porque eu não tenho o equipamento correto, não tenho a roupa correta, enfim, vai dar 1001 motivos para não começar. Então, esse é um dos primeiros momentos. Outra situação é o medo do julgamento. O que as pessoas vão dizer? Será que vão gostar? Será que vão reclamar? Enfim, o medo de não pertencimento. Porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupo. Existe um livro que se chama Tribos, e ele aborda muito bem essa situação, porque lá atrás nós vivíamos em grupos. A nossa sobrevivência ali na Idade das Pedras, nós éramos em grupos. Se você era excluído do grupo, a chance de você sobreviver era mínima. E isso a gente carrega uma herança genética. Então, por isso que nós temos esse medo do julgamento. Porque senão a gente pode ser excluído do grupo. Que curioso. Então, esse livro é incrível, se chama Tribos. Quem tiver oportunidade, leia. E a gente carrega essa herança genética até hoje. Porque vocês podem ter certeza que tem algumas pessoas que elas vão fazer um stories de uma divulgação da própria empresa ou até mesmo do seu trabalho, ela grava 10 vezes. Ela até sobe o vídeo na plataforma. Só que a hora que ela vai clicar no enviar, ela fala assim, não, mas faltou uma coisinha, vou deixar para fazer amanhã. E tem várias outras, tem a questão de autoconhecimento, até onde vai as suas limitações, a própria inteligência emocional, principalmente de lidar com os haters, porque a partir do momento que você vai para as redes sociais, por exemplo, ou que você vai falar em público, alguém vai vir te dar uma crítica para te ajudar, seja ela positiva ou não. E será que a gente está preparado para isso? Então, a inteligência emocional, ela vai te ajudar. É nisso que eu coloco a PNL dentro do curso. É você trabalhar e aceitar os seus erros. Tá bom, falei uma palavra, inverti o significado. Gente, se você prestou atenção, corrige. Não tem problema nenhum. Quantos comunicadores hoje a gente vê na televisão, influencers, que eles acabam errando e tira sarro da situação. É isso que a gente tem que acostumar. A aceitar nossos erros, que nós não somos perfeitos 24 horas, nós temos momentos perfeitos, dias perfeitos, mas nós não somos 24 horas e todos os dias perfeitos. Ninguém é. Nem Silvio Santos era perfeito, ele tinha dias perfeitos. Enquanto você fica naquela janela de montar um personagem que seja próximo do perfeito, você tá ficando longe da sua essência, do que você realmente é, e aí você não consegue entregar o seu melhor. Você fica longe da sua essência e você fica longe da sua audiência, do seu público, da pessoa que precisa da sua fala. Porque ela não vai se conectar se você chegar todo perfeitinho, engomadinho. Você tendo a sua essência, você mostrando quem você é, você vai criar uma conexão mais rápida com aquela pessoa, porque ela vai pensar e falar assim, nossa, eu também tive isso, nossa, eu também sou assim. O menos é mais. Quanto mais simples você for, mais fácil é de você conectar todo mundo. Como que a programação neurolinguística pode ser aplicada para melhorar a oratória? Você poderia compartilhar alguma técnica com a gente?
Consigo passar algumas situações. Pensando no seguinte, vamos só contextualizar algumas situações. Algumas pessoas, quando procura curso de comunicação ou oratória, acredita que no terminar do curso vai estar 100%, que vai estar um super comunicador, que vai estar apto até a fazer programas de televisão. Não é por aí. Eu faço uma analogia da comunicação com a academia, por exemplo. Então, se você está precisando... Eu sou esse caso, por exemplo, eu estou precisando ir na academia. Não, mas esse ano eu vou porque eu prometi para mim mesma que ano que vem, 2026, eu estarei correndo. Ai, Senhor, estou falando aqui que agora eu vou cumprir. Eu vou participar da corrida 28 de janeiro. Enfim, então se você vai na academia e você treina o dia inteiro com aquele foco, com aquela determinação, a hora que você sair da academia você vai estar com o corpo perfeito? Vai levar um tempo, não é verdade? A comunicação é a mesma situação, ela leva um tempo. O que a PNL a gente vai fazer isso? A gente vai te dar ferramentas que você vai trabalhar ao longo dos meses, talvez até anos, para você mudar a sua mentalidade. Mas uma coisa prática que vocês podem fazer todos os dias, por exemplo, eu fico insegura. A primeira coisa que você tem que pensar é qual é o sentimento ou a emoção que você tem quando você tem que falar em público. É insegurança? É pânico? É desespero? Enfim, digamos que é insegurança. Então você vai fazer um treino ao contrário. Quais são os momentos que já aconteceram na minha vida que eu me senti segura? E aí você começa a pensar. Fecha os olhos quando você descobrir quais são essas situações que aconteceram e aí você começa a lembrar. O que aconteceu? O que você teve que resolver? Como que foi a sua atitude? Como que foi a sua postura? E vai trazendo essa emoção para você de segurança e capacidade. E todas as vezes que você for falar em público, fazer uma live, fazer uma participação que envolva comunicação, uns minutinhos antes você se lembre dessa situação. Para quê? Para resgatar essa emoção, esse sentimento de segurança, para a hora que você for fazer essa parte da comunicação, que você consiga trazer toda essa carga emocional ao seu favor. Porque normalmente nós, seres humanos, nós tendemos a ir para o lado negativo. E como? Exato. Entrevista de emprego é clássica. Me fale sobre você. A pessoa trava. Mas, enfim. Então, você trazendo essa energia positiva, você não vai dar tanta brecha para os pensamentos negativos, que é aquela questão de ai, meu Deus, tá cheio de gente. Ai, meu Deus, será que eu vou lembrar tudo que eu tenho para falar? Ai, meu Deus, tem gente com cara fechada. Porque isso também é muito comum. Às vezes a plateia só está concentrada na sua fala, só que tem pessoas que, quando está concentrada, ela fecha a cara, franze a sobrancelha. E tem gente, exato, você fica ali, eu sou essas, quando eu sou muito concentrada, eu coloco a mão aqui e fico observando. Às vezes, agora eu me policio bastante, mas eu chego até franzir. Dependendo da pessoa, ela já vai pensar, meu Deus, o pessoal está odiando, olha a cara daquele ser humano. Então você trazendo essa sensação, essa energia positiva, você vai diminuir os pensamentos sabotadores. Essa é uma das técnicas. Tem várias, só que algumas a gente precisa que seja aplicada na pessoa. Dentro do curso nós também aplicamos algumas técnicas de PNL. Além das reflexões que são feitas durante os encontros, tem um encontro X que a gente faz aplicação de técnicas de PNL para recursos positivos. É bem legal. Você poderia nos dar exemplo de como uma boa oratória pode impactar a vida de uma pessoa, seja em uma apresentação ou em uma conversa diária? Tem várias situações. Por exemplo, entrevista de emprego. Tem pessoas que não para analisar que a própria oratória ela pode te ajudar numa entrevista de emprego. Eu já fiz uma mentoria de comunicação com um rapaz que ele estava almejando uma vaga profissional e ele veio atrás de mim e falou, eu preciso melhorar a minha comunicação porque eu quero arrebentar nessa entrevista de emprego. E aí nós trabalhamos, fizemos todo o planejamento dele, aí nós fizemos essa mentoria e trabalhamos especificamente a parte de vídeo currículo, que hoje
está sendo um boom nas empresas, ao invés de pedir só o currículo impresso, está pedindo um vídeo, depois da pandemia mais ou menos, mas especificamente de 2022 para cá, eu posso te dizer que dobraram os pedidos aqui na nossa cidade e região das empresas pedindo vídeo currículo. Então nós trabalhamos muito essa parte e principalmente a entrevista de emprego, porque entra aquela questão que eu falei dos pensamentos limitantes. Ai, me fale sobre os seus defeitos. Ai, não sei, me fala sobre os seus pontos positivos. Não tenho. Será mesmo que não tem um ponto positivo na sua vida? Sem falar na parte de relacionamentos, relacionamento amoroso, então você conseguindo ter uma comunicação clara, você vai conseguir mostrar para o seu parceiro ou parceira qual é a sua necessidade, o que você precisa melhorar e o que a pessoa precisa melhorar. A parte de profissional, resolver os conflitos ou até mesmo diminuir os conflitos. Como eu disse no início, a comunicação ela é a base. Sem a comunicação, a gente não consegue viver em sociedade. Aí a gente fala em comunicação, e um dos quesitos para ter uma boa comunicação é ter uma boa dicção. Dá uma dica pra gente de um exercício para melhorar a dicção? Olha, um dos exercícios tem vários. Tem trava-língua. Esse é o mais fácil que você consegue achar na internet. Só digitar lá, dá um Google, trava-língua. Te dá uma lista enorme. Outra situação que você pode fazer, vai na frente do espelho, fale em voz alta um texto. Isso ajuda bastante. Tem algumas sílabas que você pode falar na frente do espelho, ou até mesmo dirigindo, cozinhando, fazendo qualquer outra situação. Por exemplo, pra, tra, cra, pre, tre, cre, pri, tri, cri, e vai com todas as sílabas, todas as vogais. Isso ajuda. Conforme você vai aumentando os dias que você vai fazendo, você vai aumentando a velocidade para ir te ajudando. Isso também ajuda bastante. Ou também tem a nossa caneta, que todos nós temos. Então você coloca a caneta na boca. É importante que você coloque a caneta desta forma e não assim, porque senão o som não vai sair e não vai ajudar você na parte da articulação. Então isso daqui ajuda na dicção, porque ela vai trabalhar toda a musculatura da sua face para poder sair uma voz bacana. Então você coloca a caneta e você precisa falar e ser entendido. Se você não está sendo entendido, é porque a sua dicção não está legal. Olha só como muda toda a musculatura do meu rosto enquanto eu estou falando. Isso dá para fazer com uma caneta. A minha voz ela já melhorou. Isso porque eu não estou muito legal da garganta, como você sabe. Você pode usar uma rolha, essas rolhas que a gente utiliza em vinho. Eu prefiro a rolha, eu até dou uma para cada um dos alunos por conta da espessura. Ela é mais grossa. Então, quanto mais for a espessura maior da caneta ou até mesmo da rolha, melhor vai ser para a sua dicção. Forçar mais para poder falar. E aí tem várias situações. Você pode falar os meses do ano e os números de 1 a 12. Janeiro, 1. Fevereiro, 2. Março, 3. Abril, 4. E por aí vai. E depois que você termina de falar, olha só como mudou já a minha voz. Sendo que eu não falei nem 30 segundos desse exercício. Que bacana, muda mesmo, melhora mesmo. Isso são coisas que vocês podem fazer todos os dias, não necessariamente quando você vai fazer alguma apresentação. Você pode treinar todos os dias. Gente, 2 minutinhos já são suficientes para você fazer esses exercícios. Trava-língua também não precisa fazer nada tão extenso. Pega uma frase, faz por dia, vocês vão ver como que vai melhorar. E só uma última dica. Como saber se a minha dicção está boa? Grave um áudio, pode ser no WhatsApp mesmo, e depois você pede para transcrever, porque hoje o WhatsApp tem essa opção de transcrição de áudio. Se comeu alguma sílaba, alguma palavra, ou você disse uma palavra e ele transcreveu outra, a sua dicção precisa melhorar. Uma das ferramentas mais incríveis que o WhatsApp colocou nos últimos dias. Então, desde que apareceu a parte de transcrição, eu já coloco para os meus alunos. Coloquem o áudio e põe na opção transcrever. Que show! Que bacana. E falando em alunos, você tem alguma história inspiradora de algum aluno que conseguiu transformar a sua habilidade de comunicação após participar do seu curso? Regi, eu tenho várias.
Só que tem uma que eu digo que é o meu carro-chefe, meu case de sucesso, porque ela realmente mudou a vida dela. Quando ela veio fazer o curso conosco, ela era muito tímida, ela trabalhava no administrativo de uma empresa. Sabe aquelas pessoas que têm até o ombro caído? Isso, ela andava dessa forma. E aí nós trabalhamos toda essa parte emocional dela, postura, entonação de voz, expressão facial, entre outras situações, mas principalmente a parte emocional, que é o que o Fale Bem com o PNL aborda. E ela não estava feliz no trabalho dela. Como a gente vai trabalhando algumas partes emocionais, trabalhando algumas reflexões, um dia ela chegou para mim e falou assim: quero sair do serviço. Isso é muito comum nas minhas aulas, eu tenho até medo às vezes, porque normalmente no outro dia o pessoal pode falar: eu quero sair do serviço. Mas normalmente dá certo. Aí eu falei para ela: tá bom, você quer sair? Se planeja. Não chega amanhã e pede demissão. Então faz seu planejamento, vai enviando o currículo, verifica como estão suas dívidas, os mesmos conselhos que eu dou pro pessoal. Resumindo, ela saiu do serviço e ela um tempo ficou parada, teve um momento que ela começou a fazer alguns cursos, ela até trabalhou de modo autônomo, até que ela descobriu a Mary Kay. E aí ela foi trabalhar como consultora. E ali ela precisou desenvolver a comunicação, porque ela precisava vender. Resumo da obra. Hoje ela é uma das principais diretoras, ela é aquela pessoa do carro rosa, ela transformou a vida dela depois da oratória. Hoje, nada a ver. Às vezes eu coloco, que eu já pedi autorização para ela, então eu coloco a foto do antes e a foto do agora. Nem parece que são a mesma pessoa, porque é totalmente diferente. Parte de postura, parte de confiança, segurança, que ela passa somente de olhar para ela. Então eu sempre falo que ela é o meu case de sucesso. Que história interessante, serve de inspiração. Às vezes a pessoa tem a dificuldade de se comunicar e não sabe por onde começar, ou acaba aceitando isso como uma condição por muito tempo, ou até para o resto da vida, e não precisa ser assim, não precisa se tornar uma realidade imutável, uma coisa flexível que a gente pode transformar como qualquer outra habilidade que a gente queira desenvolver. Exatamente. E lembrando uma situação importante, claro, nós fizemos o curso, foi passado algumas técnicas, só que a determinação dela em aprimorar a comunicação foi essencial, porque ela poderia muito bem pegar todo aquele conteúdo, chegar em casa, colocar dentro da gaveta e nunca mais abrir. Ela ia continuar tendo a mesma comunicação. Então ela fez todos os exercícios, tem alguns exercícios que depois do curso eles ainda levam 90 dias para concluir, e ela fez todas as etapas. Então a determinação também é essencial no desenvolvimento da comunicação. Quero agradecer a sua disponibilidade em falar com o Max News sobre um tema tão relevante, a comunicação. E quero pedir para você deixar o seu contato para que as pessoas interessadas possam te encontrar. Quem quiser me encontrar pelo Instagram é @angelitaoliveira04. Meu Facebook também é Angelita Oliveira. E para quem quiser conversar no WhatsApp, pedir mais algumas informações ou até mesmo algumas dicas, é 43 99932 1719. A única ressalva que eu vou fazer na questão do WhatsApp é que, de preferência, vocês me mandem mensagem de texto, porque normalmente eu fico muito em sala de aula e durante as aulas eu não ouço áudio. Então, só depois que terminar a aula que eu vou ouvir. Se for uma mensagem de texto, é mais fácil responder ali enquanto o pessoal está fazendo atividade. Pode me mandar mensagem tranquilamente que eu vou responder assim que possível. Fica a dica para a galera que quer melhorar a própria comunicação, que tem, de repente, um amigo, alguém na família, contacte a Angelita Oliveira. Provavelmente eu vou fazer uma nova turma finalzinho de março, começo de abril. Então fiquem ligadinhos nas minhas redes sociais, que eu sempre faço a divulgação por lá. Mais uma vez, muito obrigada. Sucesso para você. Regi, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com você. Sucesso para vocês. Que seja um ano de muitas bênçãos e muitas realizações. Eu tenho certeza que esse ano vai começar a todo vapor. Já começou a todo vapor. Creio nisso, já estamos vivendo essa realidade. Para você também, um 2025 sensacional, cheio de conquistas. Grande beijo. Beijo. No portal tem mais notícias pra você.